Bom dia, turma! Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio e hoje o tema da nossa aula é o reino protoctista ou ainda, como nós falamos, o reino protista, ok? Seguindo aí, vamos às características do reino. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte do reino protista, tá? A maioria dos reinos hoje em dia, eles são classificados com a ideia da classificação monofilética, ou seja, que os indivíduos ali eles vão ter todos um ancestral comum. O reino protista ele não é um reino monofilético, ele é considerado um reino polifilítico. Por quê? Porque a partir dali ele pode partir de diversos ancestrais distintos. Então, normalmente quem faz parte desse reino? Todos os indivíduos que não são plantas, nem fungos ou ainda animais. Tá? Seguindo aí, pessoal, o que nós vamos observar? O primeiro indivíduo que faz parte do reino protista são as algas. As algas podem ser indivíduos unicelulares ou pluricelulares, tá? Eles costumam viver em ambiente de água doce, água salgada ou ainda ambiente de terra firme. Mas tem que ter uma obrigação, ter o quê? Uma superfície úmida, tá? Pode ser um ambiente de terra firme, porém com superfície úmida. As algas aí, pluricelulares, elas, a maioria das vezes, não apresentam tecidos, mas vão formar alguns filamentos, tá? Que podem lembrar lâminas ou ainda estruturas que lembram flores, folhas ou ainda caules, sendo chamados aí de talo. Todos eles vão ser organismos fotossintetizantes, ou seja, capazes de fazer a fotossíntese. Apresentam diversos tipos de clorofila. Nesse caso aí eu tenho a clorofila A, tá? Posso ter a clorofila B, C ou D, ou ainda apresentar outros pigmentos, como a fucoxantina e a ficoeritina. Essa fucoxantina e a ficoeritina são normalmente os formadores das algas que têm as colorações pardas ou ainda algas avermelhadas. Sua parede celular normalmente apresenta celulose ou ainda pode apresentar a celulose associada a outras substâncias, como o agar e o óxido de silício, ok? As algas de origem unicelular, que são unicelulares, elas normalmente são micro-organismos, tá? Aquáticos que fazem parte do fitoplâncton, ou seja, são extremamente importantes para o ecossistema marinho e são responsáveis por fazer a maioria das trocas gasosas no nosso ambiente. Olha só, eu tenho os principais grupos de algas. Eu tenho aqui as clorófitas, que aí elas têm suas características, se unicelular ou multicelular, o tipo de clorofila A ou B, pigmento, carótenos ou xantófilas, substância de reserva, o amido, e os componentes da parede celular são a celulose. A feófita, ela é apenas multicelular. Ela tem clorofila A e clorofila C. Os seus pigmentos são o carótenos, a fucoxantina e outras xantófilas. Substância de reserva são os óleos. E ainda vou ter, pessoal, os componentes da parede, que é a celulose e a algina. Tenho as rodófitas, que são algas vermelhas, tá bom? Elas serão apenas multicelulares. Vão apresentar clorofila A ou D. Seus pigmentos são os carotenos ou a ficoeritina. Sua substância de reserva é o amido. E ainda vou ter a presença de componentes da parede celular como a celulose, o agar e a caragenina. Ainda tenho as bacilariófitas, tá? As bacilariófitas, que elas serão indivíduos unicelulares, tá? Elas têm clorofila A e clorofila C, como pigmentos carótenos, a fucoxantina e outras xantófilas. Substância de reserva são os óleos e o componente da parede celular é o dióxido de silício. Ainda vou ter as crisófitas, que são as algas conhecidas como algas douradas, são unicelulares. Elas têm como clorofila A e C, seus pigmentos, os carótenos, as fucoxantinas e outras xantófilas, tá? Sua substância de reserva são os óleos e as crisomilanarinas, tá? Seus componentes da parede podem ser celulose ou dióxido de silício. Tem as euglenófitas, que são as euglenas, que são algas unicelulares com clorofila A e B. Podem ter pigmentos, são os carótenos e as xantófilas. Substância de reserva, o paramilo. E ainda os componentes de parede celular. Essas não vão possuir aí, pessoal, um componente de parede celular. Tenho ainda a presença das dinófitas, conhecidas como dinoflageladas.
elas são unicelulares, vão apresentar clorofila A ou C. Como pigmentos, os carótenos, a piridina e diversas xantófilas. Eu tenho substância de reserva, ou amidos e os óleos, e os componentes da parede celular normalmente são a celulose. E tenho as carófitas, que normalmente são conhecidas como carófitas. São aí algas multicelulares, tá? Tem a clorofila A e B, como pigmento acessório, os carótenos e as xantófilas, substância de reserva, o próprio amido, e os componentes da parede celular pode ser celulose ou carbonato de cálcio. Nós vamos ver alguns grupos desses. Primeiramente, as clorófitas. As clorófitas, no caso aí, são as algas verdes, tá? Elas vão constituir o maior grupo de algas. Elas podem ter espécies unicelulares e pluricelulares. Elas podem viver associadas, fazendo o que nós chamamos de mutualismo, formando os líquens, e elas são excelentes bioindicadores. Por quê? Porque elas vão acabar auxiliando no processo de diagnosticar se existe matéria orgânica naquele ambiente. Por quê? Porque ela vai ter uma proliferação muito grande, tá? O outro grupo que nós vamos ver é o grupo das feófitas. São aí conhecidas como as algas pardas. As algas pardas aí, elas são frequentemente marinhas, ou seja, ela tem uma característica de viver mais em um ambiente marinho, tá? Tem como clorofila A, C1 e C2, além de pigmentos acessórios como as xantófilas e os carótenos. Elas são algas que podem alcançar grandes extensões, chegando a cerca de 100 metros de comprimento. Tem uma coloração, como vocês podem ver na imagem, uma coloração mais castanha. Por quê? Porque elas vão apresentar um pigmento chamado fucoxantina, que vai dar essa coloração mais castanha, mais parda, ok? Seguindo, eu tenho as rodófitas. As rodófitas aí, no caso, são as algas vermelhas, tá? Vão ser diversos tipos de algas vermelhas, que são normalmente formas microscópicas. Elas podem ter aí normalmente 3 metros de comprimento. Vão possuir uma parede celular, onde eu vou encontrar o que? Celulose, a carragenina e um polissacarídeo, que é extremamente utilizado, tá? Na indústria, que serve para estabilizar, ou seja, ser um estabilizante de sorvete, tá? O agar pode ser obtido dessas paredes celulares, ok? E ainda ela apresenta uma consistência em algumas culturas de bactéria, tá? E ainda em alimentos, ou seja, eu posso utilizá-la para fazer uma cultura, ou seja, um processo onde eu tenho uma proliferação de bactérias, e em alguns alimentos podem também ser utilizadas, como ainda cremes e alguns tipos de pudins. Seguindo, eu tenho as diatomáceas, tá? As diatomáceas são algas unicelulares, de origem marinha, tá? E ela habita normalmente águas de ambiente frio. Ela possui uma carapaça, que é a frústula. Essa frústula é extremamente importante, tá? Porque nela ela vai ter uma constituição do dióxido de silício. Esse dióxido de silício, ele é normalmente utilizado, tá? Para a produção do vidro e também de algumas pastas abrasivas para polimento, ok? Seguindo, eu tenho os dinoflagelados. Os dinoflagelados aí, eles têm uma importância ecológica muito grande, que nós já vamos ver, tá? Eles vão compor aí o plâncton, a parte do plâncton marinho. São normalmente algas que preferem viver em ambiente de água doce. Então, podem ser encontradas tanto em ambientes de mar e de água doce. Elas normalmente são unicelulares, possuem 2 flagelos, são normalmente estruturas de locomoção, tá? Um na região longitudinal e outro mais transversal, que vai auxiliar na locomoção desse tipo de alga. A gente vai ter aí como destaque dos dinoflagelados, tá? A sua associação com alguns corais, tá? Então eles vão viver associado a alguns corais, podendo formar uma associação mutualística, que é aquela relação ecológica. Quando elas vivem associadas aos corais, elas formam as zooxantelas, tá? Essas zooxantelas, quando elas vivem associadas a esse tipo de alga, vai ajudar na nutrição do coral, tá? Por quê? Porque ela consegue fazer o processo de fotossíntese,
E ainda são algas que podem causar um fenômeno, ou seja, aí já voltado para aquela parte ambiental que eu falei, chamado de maré vermelha. Tá? Essa maré vermelha pode causar um desequilíbrio no ambiente, tá? Principalmente na população de animais que estão ali. Por quê? Porque ocorre a maré vermelha devido a uma proliferação intensa desse tipo de alga. E esse tipo de alga, ela pode liberar uma toxina que é nociva para muitos organismos. Então, se ela está em excesso, ela está liberando uma grande quantidade de toxinas que podem ser nocivas para os peixes e animais que vivem naquele ambiente aquático. Tá bom? Seguindo, eu tenho as euglinófitas. As euglinófitas, no caso aí, são todas unicelulares, são flageladas, que é essa estrutura aqui para a locomoção, sendo a sua grande maioria sendo encontrada em água doce. Tá? Elas são algas que não vão apresentar parede celular. Tá? Elas realizam um processo nutricional que é chamado de mixotrófico, ou seja, o que acaba acontecendo? Elas nutrem-se tanto de modo autotrófico quanto de modo heterotrófico simultaneamente. Então elas fazem o processo autotrófico e fazem o processo heterotrófico ao mesmo tempo para gerar a sua alimentação. Tá bom? Seguindo aí, pessoal, nós temos os tipos de reprodução da alga. Nesse primeiro tipo que nós vamos identificar aqui, eu tenho uma reprodução assexuada. Quando eu tenho uma alga adulta, tá? Formada por diversos filamentos, ela vai produzir um zooesporo. Tá? Esse zooesporo é uma estrutura que normalmente procura um ambiente para se fixar. Quando ele se fixa, ele se desenvolve, tá? Formando um filamento jovem, ou seja, uma alga jovem, ok? Até se desenvolver e formar uma alga adulta. Seguindo aí, eu tenho um processo de reprodução sexuada das algas. Tá? Nessa reprodução sexuada aí, vai ocorrer uma fusão. Como assim uma fusão? Uma união, tá, sexual de duas algas, que a gente vai ter uma fusão dos seus citoplasmas. Então, de duas algas eu vou acabar originando uma alga. Então, ali dentro daquela fusão citoplasmática, eu vou ter a presença dos dois conteúdos da alga. O que acaba acontecendo aí nessa fusão? Após acontecer a fusão, as estruturas ali internas, elas vão sofrer processos de meiose. Quando sofrem processos de meiose, elas começam a gerar normalmente novas estruturas, novas algas jovens, que normalmente vão se liberar dessa região citoplasmática, dando origem a novos organismos adultos, a novas algas adultas. E ainda tem um outro processo de reprodução, que é a nossa alternância de geração. Tá? A alternância de geração, eu tenho normalmente uma alga denominada esporófito. Tá? Essa alga esporófito, ela vai fazer um processo de meiose, onde ela vai produzir esporos haploides. Esses esporos haploides, eles normalmente vão fazer uma união, tá? Vão se fixar no ambiente e vão fazer o quê? Vão gerar gametófitos. Esses gametófitos, eles normalmente podem produzir células que são capazes o quê? De se fundir, tá? Fazer uma fusão por singamia e gerar um zigoto que vai dar origem a um novo esporófito diploide, ok? Seguindo aí, além das algas, faz parte do grupo dos protistas os protozoários. Os protozoários, no caso, são indivíduos unicelulares que podem viver de forma colonial ou não. São heterotróficos, ou seja, já não são capazes de fazer a fotossíntese, assim como nós evidenciamos nas algas. A grande maioria aí vive em água doce, mas posso encontrá-los em água salgada e ainda em terra úmida. Tá? Eles obtêm sua alimentação principalmente fazendo processos de absorção de nutrientes no ambiente. Esse normalmente alimento, quando é capturado, tá? Ele é transformado pela ação de estruturas celulares denominadas lisossomos, ok? E algumas espécies ainda podem ser parasitas do ser humano, causando alguns tipos de doenças. Seguindo aí, eu tenho a classificação dos protozoários. Os protozoários, eles vão ser classificados
conforme a sua estrutura de locomoção. Então, a sua primeira classificação é o filosarcodina, tá? No filosarcodina, a locomoção desses indivíduos é por pseudópodes, ou o que? São chamados de falsos pés. A sua locomoção, então, se dá o quê? Através de projeções citoplasmáticas que vão auxiliar na sua movimentação. Eu tenho ainda o filo dos esporozoários ou o filo esporozoa. Tá? São o tipo de protozoário que não vai apresentar nenhuma estrutura de locomoção. E ainda tem os ciliados, o filo ciliado. Tá? Esse filo ciliado ele vai ter cílios espalhados por todo o seu corpo, que ao se movimentarem, vão fazer um processo que vai auxiliar eles se movimentarem em ambientes aquáticos. E ainda tem os flagelados. Os flagelados eles vão se locomover por uma estrutura que é um flagelo, que é como se fosse uma nadadeira que se debate e permite a esses tipos de protozoários conseguirem se locomover. E ainda tem o processo de reprodução desses protozoários. O processo de reprodução normalmente acontece por uma forma assexuada, que a gente chama de bipartição ou cisparidade, tá? No entanto, eu tenho alguns indivíduos que vão fazer uma divisão ainda que a gente chama de reprodução por divisão múltipla ou esporulação, tá? Nesse caso aí, o núcleo desses indivíduos eles vão se dividir, tá? Formando inúmeros fragmentos que vão dar origem a pequenas células. E ainda vou apresentar alguns indivíduos que fazem a reprodução sexuada. O processo mais elaborado aí de reprodução assexuada é denominado a conjugação, onde eu tenho dois indivíduos que vão promover algumas recombinações genéticas por meio de pequenos núcleos, que vai gerar o que? Uma variabilidade dentro dos protozoários, uma modificação dentro de alguns ramos de protozoários, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau para todos vocês.